Olá, rede! Nesse vídeo eu quero demonstrar um circuito chamado espelho de corrente. Um circuito muito interessante, muito legal, para quem quiser fazer uma fonte de corrente constante, utilizando aqui dois transistores. Também é usado como carga ativa em circuitos amplificadores, tá? Esse circuito aqui tem muitas utilidades, é muito interessante. Como que ele funciona? Eu tenho aqui dois transistores com suas bases conectadas juntas aqui. E o primeiro transistor ele tem aqui o seu coletor e a sua base ligados em curto, de forma que ele funciona como se fosse um diodo. De tal maneira que eu tenho aqui uma queda de tensão de 0,651 e eu também vou ter uma queda de tensão aqui sobre o coletor e o emissor, a minha tensão aqui VCE, só ligar aqui para a gente ver, de 0,65, aproximadamente 0,7, como ele funcionando aqui como um diodo. Ele mantendo essa tensão de base aqui na base desse transistor, isso vai fazer com que a corrente de coletor do primeiro transistor se reflita no segundo, tá? Justamente porque ele mantém essa tensão aqui constante. Se eu variar a minha corrente aqui no primeiro transistor, ela vai se refletir no segundo, justamente por essa condição dele funcionar aqui como um diodo. Vou começar a aumentar a minha resistência. A gente vê que a corrente começa a diminuir e ela começa a afetar também na saída. Posso chegar aqui até uns valores bem altos aqui de resistência, 10K. A minha corrente aqui cai para 433 microamperes. Se eu baixar, ele também funciona aqui, vou voltar até os 500 ohms, de forma que ele mantém os 8.5. A relação para me encontrar essa corrente aqui é a seguinte: 5 volts menos a queda de tensão aqui de VCE, dividido pelos 500 ohms. Tá? Isso vai me dar aqui aproximadamente 8,7 miliamperes. Tá? Então, conforme eu for variando, eu consigo modificar minha corrente aqui na saída. Problemas desse circuito, tá? Primeiro, os transistores eles têm que ser casados, tem que ter praticamente as mesmas características. Segundo, aqui na simulação isso não aparece, mas se eu alterar o valor aqui de tensão, ele se mantém constante. Mas eu vou demonstrar na prática aqui que uma alteração na tensão de saída, ele faz com que a corrente aumente muito, ele não tem uma impedância aqui de saída boa para manter essa corrente constante. Isso faz com que ele altere a corrente aqui e ele comece a esquentar, então a corrente tende a subir. Na simulação tudo funciona, né? Se eu jogar aqui 25 volts ele vai funcionar normal, mas na prática eu vou demonstrar isso aqui para a gente ver que não é bem dessa maneira, beleza? Vou fazer a parte prática agora. Demonstrando agora a parte prática do espelho de corrente. Eu tenho aqui um potenciômetro, tá, que eu usei como variação, um resistor de 500 ohms. Aqui a minha carga é um LED e aqui os dois transistores. Vou conectar aqui o meu potenciômetro de 1K e um resistor aqui de 500. Vou conectar aqui. A gente tem aqui 3.2 mA. Vou começar a diminuir aqui a minha resistência. Aí essa corrente que é a corrente de carga. Então aqui eu estou medindo na saída do segundo transistor sobre o LED. Chega aproximadamente 9 mA ali. Vou voltar aqui para deixar em 3.4. Então, quando eu diminuo aqui, né, o controle no primeiro transistor, ele afeta a corrente no segundo transistor, justamente aqui pela queda de tensão em VBE se manter constante. Então, vou medir aqui no VBE para nós vermos 0,65. Se eu continuar baixando aqui, a gente vai ver que ele vai variar um pouco. Deixa até aqui, ó, 10 mA aproximadamente, 0,67. Ele vai começar daqui a pouco a esquentar, tá? Mas ele vai se manter aqui constante. Eu vou fazer a mudança aqui agora para a fonte de 12 volts para a gente ver como que ele modifica aqui na corrente de carga do segundo transistor. Estou aqui agora com a fonte de 12 volts adicionada aqui, alimentando a minha carga. Vou ligar. Nós vemos que ele continua, ele já começa aqui com 4.1, mas se eu começar a aumentar minha corrente, ver que ele vai chegar aqui, ele vai começar a subir sem parar. Isso justamente pela alteração da fonte de tensão e a relação de temperatura e tudo mais, faz com que a corrente dele tende a subir. Aqui já está em 6.7, apenas pela alteração da fonte de tensão. Se eu voltar para 5 volts, ele volta a funcionar corretamente, beleza? Qualquer dúvida aí, gente, é só chamar. Muito obrigado, valeu pela força, até mais.